Olá, amigos do canal História e Arte, tudo legal? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História e Pedagogia, né? Segunda licenciatura em Pedagogia que fiz bem recentemente. Mas como forma de conhecimento, eu acho que Pedagogia é muito legal. Eu acho que já comentei isso em outros podcasts, né? Então, assim, eu já... Era uma segunda licenciatura que eu estava empurrando com a barriga desde 2022, né? Depois que eu me licenciei em História, fiquei empurrando e, enfim, me formei. E agora tenho essas duas formações, né? Além das pós que vocês já sabem, né? Que eu sempre comento, que é o que baseia esse canal, né? Que é o meu MBA História da Arte. E quando eu falo sobre política, enfim, coisas ligadas ao Brasil, a pós-História do Brasil. Mais recentemente, docência para educação profissionalizante, técnica e tecnológica. E estou finalizando agora a tutoria em educação à distância. Apesar que eu já trabalhei com tutoria à distância, né? Mas agora eu terei o título, que é muito legal. Estou no processo de finalização dessa pós-lato sensu também. Enfim, hoje estou abrindo o ano com vocês, né? Estamos em abril, hoje são dia 13 de abril, quase meio do ano já, né? Caminhando para o meado do ano. Como diz a música aqui, interpretada pelo Cazuza e pelo Frejá, mas atualmente nos dias atuais pelo Frejá, né? O tempo não para. E realmente gravamos aquela sobre o último podcast, foi em dezembro do ano passado, né? Falando sobre o livro de Platão, né? Mito da Caverna, que faz parte de outro livro maior que é a República. E como o tempo passou rápido, né? Já estamos no meado de abril, caminhando para maio já, ou seja, entrando em junho já estamos no meio do ano de 2025. Enfim, vamos abrir com uma literatura. Eu terminei uma literatura hoje. Eu leio com muita calma, eu gosto muito dos clássicos literários, nacionais e internacionais. Gosto também de livros atuais, né? De vez em quando eu trago algum mangá, né, para vocês também, que eu gosto de mangás, que são os livros japoneses, né? Os quadrinhos japoneses. Ou animes também, né? Às vezes também falo sobre animes japoneses. Até, acho que dorama, acho que eu nunca falei, né? Acho que eu nunca trouxe um dorama para vocês, né? Que no caso são as histórias japonesas ou K-dramas, né? Ou K-dramas, que são as novelas sul-coreanas. Enfim, esse eu acho que eu não trouxe nenhum até o momento. Apesar que eu assisti alguns que eu poderia falar depois. Enfim, hoje será sobre uma literatura muito interessante, clássica, que eu acho que vocês conhecem. Se nunca leram, já ouviram falar, com certeza já viram algum filme, desenho, teatro, se não sobre ele, inspirado sobre ele, que é o Drácula, né? Do seu autor, famoso autor Bram Stoker, escrito no século XIX, em 1897. Então eu vou dar uma resenha sobre ele e falar um pouco assim de como surgiu o Drácula, falar um pouquinho do livro, né? E a história por trás do Drácula, né? Que acredita-se que não tem assim uma certeza, mas eu particularmente acredito 95% de chance de que o livro sim foi inspirado em um outro personagem real. Até porque o nome do personagem real leva a Drácula mesmo. Tá bom? Vamos falar primeiro do livro. Livro clássico, tá? Literatura super tranquila. Eu consegui na época pelo Ler Livros. Consegui de graça, né? Baixei de graça pelo site Ler Livros. Bom site para literaturas nacionais e internacionais, de livros digitais, né? Gratuitos. Então, assim, ler livros é excelente, tá? Infelizmente não está mais disponível o Drácula lá. Eu sei porque eu pesquisei. Mas, porém, vocês podem consegui-lo por outros sites gratuitos, mas eu confesso que eu não vou indicá-los porque eu nunca baixei livros nesses outros sites. Então eu não indico algo que eu nunca tenha usado. Mas vocês podem adquirir, pelo menos pagando, na Amazon ou no Mercado Livre, tá? Existem outros sites que também vendem, mas eu particularmente uso mais a Amazon para comprar livros. Não sei se tem a versão gratuita, talvez tenha alguma versão gratuita do Drácula em inglês
ou para quem assina o Prime, né? Tem a assinatura Prime, ou aquelas outras assinaturas, vocês conseguem ler na biblioteca virtual deles, né? Pegar emprestado, por tempo indeterminado. Uma vez que você pega emprestado, é tempo indeterminado. Terminou, você pode devolver, sem custo adicional, porque você já está pagando o Prime, né? Prime Read, no caso, né? Reading. Enfim, o Drácula, livro super tranquilo, sério, não tem terror nenhum comparado aos filmes. Tô dando uma spoiler, mas assim, mistério, o livro é mais mistério, tá? Aparecem personagens interessantes como Van Helsing, né, que também aparece muito em filmes. Ele aparece em filmes, até que tem o próprio Drácula, né, também. E aí, mas ele é muito baseado em cartas, diários. Começa um desenvolvimento bem tranquilo, assim mesmo, contando a história do rapaz que é contratado pelo Vlad, as pessoas têm medo dele e tal, as pessoas que moram no local, no vilarejo. Depois a história vai se desenvolvendo totalmente por cartas que as pessoas mandam umas para as outras, ligadas à situação ou querendo saber com notícias uns dos outros. E diários próprios, cada um com seu próprio diário, inclusive diário que a gente sempre pensa que é apenas para mulheres, não. Pelo menos naquela época, homens tinham diários. Então escreviam suas histórias nesses diários. Beleza? Então, assim, Drácula muito tranquilo, mas é um clássico bem de boa. Bem de boa mesmo, assim. Linguagem tranquila, simples. Não é uma linguagem formal. Particularmente não achei. Uma leitura bem tranquila. Não é cansativo. E o desfecho eu achei muito assim. Enfim, não quero dar total spoiler, mas o desfecho do livro, achei que foi mais fácil matar o Drácula do que eu imaginava, para todos os fins. Nos filmes parece que é mais difícil, é um pouquinho mais difícil, né? Nas adaptações do livro. Então a gente sabe que Crepúsculo, né, a série Crepúsculo, enfim, entre tantos outros, né, Diários de Vampiros, enfim, tudo isso é baseado, Blade, né? Blade, pra quem pegou Blade, os 3 filmes do Blade, ele até aparece o Blade personagem, que é da Marvel, que é um vampiro, só que luta contra vampiros, né? Ele até aparece recentemente no filme do Deadpool e Wolverine. O personagem mesmo que fez o Blade, muito legal isso, trazer ele de volta, entre outros personagens da, da, da Marvel, né? São todos inspirados em Drácula, lógico, entre tantas outras mais. E agora eu quero contar para vocês assim o porquê, pelo menos acredita-se, de como surgiu essa história, né, do Drácula, assim, como o Bram Stoker teve. Normalmente é assim, gente. Eu vou falar porque eu também escrevo. Eu sou contista, né? Escrevo contos e artigos científicos. Que no caso, quando eu escrevo algum artigo científico para a universidade, eu normalmente publico também. Todos estão disponíveis na Amazon, tanto os contos como os artigos científicos que eu tenho. Vocês podem digitar lá Marcos Paulo S.R. de Abreu, que vocês vão achar todos os meus contos e todos os meus artigos científicos, tá? E inclusive alguns livros didáticos também que eu tenho publicado. Desde livro didático sobre massoterapia, né? Que vocês sabem que eu possuo formação técnica em massoterapia, que é saúde complementar. Como eu escrevi um também sobre. Na verdade, foi na época que eu dava aula pro Enem, não por Enem, né, mas preparatório, e eu fiz apostilas, e eu fiz uma soma dessas apostilas, já comentei aqui também, e transformei em um livro a valor baixo, assim, um livro digital. Transformei um livro digital, contando toda a história do Brasil, desde antes do descobrimento ou do achamento, como também é chamado, né? Que acredita-se que os portugueses já tinham ideia das terras que haviam aqui, antes mesmo de chegarem ao Brasil, acredita-se. Existe essa história, essa troca de ideias historiográfica, né? Então, por isso, alguns, como o saudoso professor Boris Fausto fala,
falava, né, achamento do Brasil, um termo que já estava sendo usado, tem sido usado, ao invés de descobrimento. E aí, até os dias do último governo da redemocratização que termina no ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, eu paro literalmente no governo do ex-presidente Bolsonaro e inicio literalmente antes do descobrimento ou achamento do Brasil. Tá bom? É um outro livro também, no caso mais didático, assim, mas com linguagem simples. Todos eles, assim, eu busco usar uma linguagem acessível, né? Sempre que possível. Com exceção dos didáticos, que tem uma linguagem um pouco mais técnica, porque é para a universidade. Beleza? Vamos falar então, vamos sem mais delongas, vamos falar sobre quem possivelmente inspirou Bram Stoker, o autor de Drácula, a escrever essa história. E foi uma pessoa real, tá? Que viveu assim bem antes de Bram Stoker, que foi um homem conhecido como Vlad o Empalador. Provavelmente você já deve ter ouvido também, eu acredito que sim, né? E foi um cara assim muito assim, a história dele é punk, vamos dizer assim, né? Enfim, existem retratos, tá? Eu vou me basear literalmente na revista virtual BBC Brasil, né? Do jornal BBC, que é de Londres, né? Da Inglaterra. Nesse caso aqui é a BBC daqui. E eu vou estar literalmente compartilhando com vocês o texto, não todo ele, porque ele é muito longo, mas já deixo para vocês a referência, tá? Da BBC, entre outras referências, tem g1.com, tem o Super Interessante, tem o próprio Wikipedia, né, que é muito famoso, tem o Brasil Escola, todos eles falam sobre o Vlad contando a história. Tem o National Geographic também, virtual, tá? Todos eles virtuais, tá bom? Mas basicamente eu vou me basear na BBC, no jornal da BBC virtual. Então vamos lá, o Vlad, conhecido também como Vlad III, ou Drácula, ele era literalmente chamado de Drácula, ele nasceu em 1431, faleceu em 1476, no século XVI. Bram Stoker escreveu o livro no século XIX, tá? O Bram Stoker, no caso, viveu de 1847 a 1912, beleza? Então, assim, olha, bastante um tempo, assim, bem diferente. Então, basicamente, o Drácula, né, o Vlad III, conhecido como Drácula, ele era romeno, tá? Vivia na Romênia. E ele veio de uma ordem chamada Ordem do Dragão, de uma cavalaria de reis, né? E de aristocratas, né? De pessoas ricas. E detalhe, eles trabalhavam para a Igreja Católica, assim, serviam a Igreja Católica, chamada Santa Cruz, beleza? Que era uma ordem da Igreja Católica, Apostólica Romana, e Drácula literalmente significa filho do dragão, beleza? Ele era extremamente sanguinário, o Vlad Empalador. E por que esse termo empalador? Porque ele literalmente, eu não sei se vocês sabem o que é empalar, né? Mas empalar, isso aconteceu no Brasil também, tá? Esse negócio de empalamento. Mas empalar literalmente seria, vamos dizer assim, eu vou ter que falar abertamente, tá, gente? O que é empalar? Empalar seria literalmente pegar uma pessoa viva, enfiar uma estaca com ponta, lógico, na ponta da estaca. Quando eu digo estaca, não, estaca de madeira, no ânus da pessoa, tá? Entre os glúteos, né? No ânus. E sair mais ou menos na ponta da boca da pessoa, diretamente, sem pegar nenhum órgão vital, tá? Sem pegar nenhum órgão vital daquela pessoa, ou seja, corações, pulmões. Logicamente vai furar intestino, mas aí a pessoa vai morrer lentamente. Seria como uma morte de cruz que os romanos também faziam, que era literalmente para a pessoa morrer lentamente, né, por hemorragia, no caso dos romanos. No caso do Vlad, era, segundo o texto aqui da BBC, da pesquisa deles, a pessoa poderia levar até 2 dias até morrer, empalado, tá? Então ele ficava no alto desse poste, vamos dizer assim, né?
empalado do ânus até mais ou menos a altura do peito, saindo pela boca, pela garganta, morrendo aos poucos. No entanto, tinham várias formas dele matar as pessoas, tá? Não só empalando, porém era a forma que aparentemente ele mais gostava, tá? Esse Vlad, ele reinou por vários períodos, entre vários períodos. Acreditavam que ele era louco. E detalhe, ele inicialmente, sua família, né, ele eram cristãos ortodoxos, né, ou seja, era patriarcado, como é chamado. A primeira divisão da igreja não foi o protestantismo e o catolicismo. Não sei se todos sabem disso, porém as primeiras divisões foram justamente, na primeira, literalmente falando, até onde eu sei, foi entre os gregos e romanos. Porque os gregos acreditam que quem levou, acredito sim, até com base em textos bíblicos, né? Quem levou o cristianismo para eles foi Paulo, o apóstolo, mas quem levou o cristianismo para os romanos foi Pedro, que os romanos até mataram na época, né? Acredita-se até que ele foi crucificado de cabeça para baixo, que ele mesmo pediu para não ser crucificado como Cristo foi, porque ele não era digno. Não tem nenhum texto assim específico, pelo menos não um registro bíblico sobre isso. Só que ele foi morto pelos romanos. Até então os romanos não eram cristãos ainda, né? Só eram cristãos a partir do imperador Constantino. Enfim. Então ele matava de diversas formas. Ele queimava vivo, ele fervia as pessoas vivas, enterrava vivo, mas o que ele mais gostava era de empalar pessoas. Por fim, ele acabou literalmente sendo assassinado, tá? No ano por volta de 1476, ele acabou sendo assassinado por outros cidadãos. No caso, deixa eu só confirmar aqui, galera, que eu estou literalmente lendo o site da BBC para poder passar para vocês, pelos cidadãos turcos, tá? Os turcos, né, que, se eu não me engano, só confirmando aqui, eles são, como eles lutavam no caso, o Vlad lutava pelos católicos, né? A religião dos turcos, se eu não me engano, eles são muçulmanos, né? Se eu não estou enganado. Estou confirmando aqui, literalmente nesse momento. É isso mesmo. A Turquia, a religião que predomina é o Islã, né? O islamismo. Então eles são muçulmanos. Existe aquela guerra entre a igreja, especialmente a igreja católica, e os muçulmanos, né? O Islã. Em especial teve aquela questão da terra sagrada que é Jerusalém, até os dias de hoje isso persiste, né? Que é Jerusalém. Todos querem Jerusalém. Isso mostra até no filme Cruzadas, né, baseado em fatos reais. O filme em si tem uma parte de ficção, mas uma parte de história real, né? E aqui é a história do Vlad, que realmente acontece isso, e os turcos conseguem pegá-lo e decapitá-lo, né? Eles cortam a cabeça do Vlad III, conhecido também como Drácula. Então, assim, tem muito. Se você ler o livro, você vai ver características muito similares à história real do Vlad Empalador. Então, por isso que eu digo que não há certeza, não há registro que confirme que o Bram Stoker escreveu o livro Drácula com base no verdadeiro Drácula, que foi o Vlad III, né, o príncipe Vlad III, e posteriormente rei, né? Mas por isso que eu dou 95% de chance de ser sim, até porque no livro, sem querer dar muito spoiler, acontece uma situação em que o Drácula também é decapitado, o Drácula do livro. Então, assim, cara, é difícil não dizer que não foi a mesma coisa, assim, que ele literalmente se inspirou no verdadeiro Vlad, no verdadeiro Drácula, para escrever o livro Drácula. Enfim, gente, resumo da ópera. Leia o livro, quem não leu,
Se quiserem comentar aqui no canal, podem comentar, deixarem seus pontos de vista, será muito legal, tá? Vocês podem me encontrar também no Scoob, mesmo nome, tá? Marcos Paulo S.R. de Abreu. Estou lá no Scoob também. Alguns dos meus contos também estão lá sendo comentados por pessoas, né? No caso, acho que os mais comentados lá é a Eleição dos Sentidos, que foi um conto para crianças, na época que eu participava da Bola de Neve Church. Eu acho que eu nunca comentei com vocês, né? Uma igreja voltada a surfistas, né? Mais conhecido aí pela galera aí, pelo Medina, né? Que também fazia parte, ou ainda faz, eu não sei. Eu tive a oportunidade de fazer parte por alguns anos, né? Porque eu escrevi esse livro voltado para as crianças, que eu trabalhava com serviço social, né? Um serviço como voluntário. E eu escrevi, foi meu primeiro livro publicado, na verdade. Com ilustrações até. E posteriormente eu publiquei outros, aí eu não parei mais, né? Fui publicando vários contos diferentes, com temáticas diferentes, mais voltados para o público adolescente, né? Ou jovem adulto. Enfim, é isso, gente. Deixo aí para vocês o Drácula, contando a história real do verdadeiro Drácula e o romance Drácula, que é muito bom, assim, 5 estrelas. E não é à toa que sempre estão surgindo novas histórias. Eu acho que o mais recente agora é com o Nicolas Cage, que deram como comédia, mas eu particularmente vi uma parte e de comédia eu não vi nada, assim, sinceramente. Enfim, americanos têm um ponto de vista de comédia diferente do nosso, né? Cada um tem seu ponto de vista de o que é comédia, né? Eu achei bem mais terror do que comédia. Por isso que eu disse que os filmes eu acho que são mais, assim, assustam mais do que o livro. O livro, porém, é bem mais mistério do que terror propriamente dito. Então vale a pena ler o livro e vale a pena assistir os filmes, que são todas adaptações do livro, e o livro é sempre mais completo do que o filme. Tá bom, galera? Fica então aqui esse meu podcast de hoje, abrindo o ano de 2025 do canal História e Arte. Em breve vou trazer novos podcasts para vocês. Podcast sobre história política, que estou doido para trazer um podcast sobre história política. Desde o ano passado estou querendo trazer. Só não trouxe porque a gente estava em período de eleições, enfim. Aí eu quis esperar. Enfim, eu acho que eu não quero induzir ninguém a nada aí, né? Então, já que já passou, vamos chegar depois das próximas eleições, né? Então, enquanto antes de começar nesse próximos período de eleitoral, eu vou trazer um podcast inspirado em história política, tá? Não necessariamente história política do Brasil, mas a gente pode puxar um gancho para cá também. Entre outras histórias também interessantes a nível de mundo, tá? E histórias brasileiras também, tá? Outras histórias brasileiras. É isso, gente. Fechando então essa nossa história. Drácula, bom livro. Comprem aonde vocês desejarem ou baixarem de graça, tá? Mas confesso que eu não vou indicar dessa vez, porque eu nunca baixei por esses sites que eu encontrei de graça. Eu só uso ler livros mesmo de graça. E se for comprar, eu normalmente compro na Amazon. Esporadicamente no Mercado Livre. Ou sebo mesmo, se for o caso, também vou em alguns sebos de forma presencial aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, particularmente, se for para comprar, eu compro na Amazon, porque eu confio. Tá? É isso, galera. Um abraço para todos, do professor Marcos Paulo. Até o próximo podcast do nosso canal História e Arte.